Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Terminou a primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D, hein? A Série D corresponde à quarta divisão do cenário nacional do mundo da bola. Bom, o negócio é o seguinte. Na Série D, nós começamos com 64 clubes, que foram divididos em 8 grupos com 8 clubes cada. Jogo de ida e volta, ou seja, 14 jogos para cada equipe. Aí os 4 primeiros colocados de cada um dos grupos, num total de 32 equipes, se classificaram para a fase agora de mata-mata. Eu vou passar até os mata-matas, são 16 mata-matas, jogos de ida e volta, e aí a gente vai indo assim até a final. Os 4 primeiros colocados garantem acesso à Série C no ano que vem. Certo? Antes de mais nada, vou convidá-los, façam sua inscrição no canal do Luiz Ademar, ative o sininho, hein? Cada novo vídeo você é avisado. Principalmente, dê um like, dê sua opinião, dê sua informação, ajude a fazer o canal do Luiz Ademar com a Série D do Brasileiro. Bom, vamos começar no grupo 1, onde já estavam os 4 classificados. O Castanhal do Pará, o São Raimundo de Roraima, o Galvez do Acre e o Penharol de Manaus. Bom, o negócio é o seguinte, o Castanhal é a melhor campanha entre todos os 64 participantes, fez 37 pontos, primeiro colocado do grupo A. Nessa rodada, o Castanhal meteu 5-1 no Galvez. O Galvez do Acre estava classificado também, mas olha, mesmo jogando no Acre, Rony, Anga 2 vezes, Alisson e Lucão fizeram os gols do Castanhal e o Neto marcou do Galvez. As duas equipes estão classificadas. O Castanhal como primeiro com 37 pontos e o Galvez como quarto com 23 pontos. Perfeito? O segundo colocado já era o São Raimundo de Roraima. O São Raimundo que ganhou de 7-1 do Atlético Acreano. O ano passado caiu da C para D e esse ano fez a pior campanha nesse grupo 1. Então, o São Raimundo fez com o Tomás 4, o He-Man fez gol, o Fernandinho fez gol e o Stanley também fez gol. 7 gols. O do Atlético do Acre foi o Tomás. O Tomás que fez 4 no São Raimundo e o Tomás que fez o de honra do Atlético Acreano. Então, o São Raimundo com 29 pontos é o segundo colocado, o Atlético Acreano com 7 está eliminado. E o terceiro colocado desse grupo foi o Penharol, lá de Amazonas, né? Ele é de Manaus, na verdade. O Penharol que fez 2-1 no Gás, que está eliminado. O Gás é de Roraima. O Penharol marcou com o Inhã Maranhão, com o Railson, e o Bebeto descontou para o Gás. Com 25 pontos, 24 pontos, o Penharol é o terceiro colocado e o Galvez o quarto. Depois, no final, eu vou passar todos os confrontos para vocês. Vamos para o grupo 2, onde o Guarani de Sobral já estava classificado com 28 pontos. Nessa rodada, o Guarani perdeu do Paragominas 2-1. O Raí fez o gol do Guarani, o Caiquinha fez os 2 gols do Paragominas e com esse resultado se classificou. O Guarani em primeiro com 28, Paragominas em terceiro com 23. Duas equipes classificadas. Palmas e Imperatriz empataram 0-0, as duas equipes estão eliminadas. O Palmas de Tocantins e Imperatriz do Maranhão. O 4 de julho venceu o Juventude do Maranhão por 1-0. O gol foi do Rômulo e o 4 de julho foi o segundo colocado do grupo classificado com 24 pontos. De Piripiri, do Piauí, o 4 de julho. E o Juventude do Maranhão eliminado. E quem se classificou também na quarta colocação foi o Motoclube. Venceu o Tocantinópolis por 3-0. O Wallace Lima, Felipe Cruz e Márcio Diogo fizeram um dos gols do Motoclube do Maranhão, eliminando o Tocantinópolis. Então, Guarani primeiro, 4 de julho segundo, Paragominas terceiro e Motoclube o quarto colocado. No grupo 3 já estavam classificados o ABC, o América e o Campinense. Só inverteu a ordem aí. O Campinense classificou agora em segundo e o América em terceiro, o ABC já era o primeiro. O ABC jogando em casa, enfrentou o 13 de Campina Grande, fez 2-0, João Guilherme contra o Ferreira, o ABC com 28 pontos, primeiro colocado, e está eliminado o 13 lá da Paraíba. O América caiu para a terceira colocação e nos classificou em segundo, por quê? Porque o América acabou perdendo do Central de Caruaru por 2-1. Luiz Henrique para o América, Pedro Michael fez os 2 gols do eliminado Central. Mas o América estava classificado, ficou na terceira colocação, porque o segundo foi o Campinense, fez 5-0 em casa, lá em Campina Grande, em cima do Caucaia. Cláudio, Serginho Paulista, Fábio Lima, Anselmo e Michel fizeram os gols do classificado Campinense. E a última vaga ficou com o Atlético Cearense, que no duelo para ver quem se classificava com o Souza da Paraíba, venceu por 2-0. Eric Pulga e Michel fizeram os gols do Atlético Cearense.
o quarto colocado com 21 pontos se classificou. ABC, Campinense, América de Natal e Atlético Cearense são os 4 classificados do grupo 3. No grupo 4 a gente já tinha os 4 classificados e a ordem ficou a mesma. Juazeirense com 27 pontos empatou com o Itabaiana 1-1. Itabaiana era o segundo colocado. 27 Juazeirense, Itabaiana 26, os dois já estavam classificados. Ficou primeiro e segundo colocado. O terceiro colocado foi o Sergipe, que meteu 4-0 no Bahia de Feira de Santana, lá da Bahia. Paulinho, Everton e Eric Bahia fazendo 2 gols, fizeram os gols do Sergipe, que foi o terceiro colocado com 23 pontos. O Retrô de Pernambuco empatou com o Muricy lá de Alagoas por 2-2. Otávio e Juan para o Retrô, o Rambo e o Igor para o Muricy. O Retrô está classificado com 20 pontos. Então, Juazeirense da Bahia, Itabaiana de Sergipe, Sergipe e Retrô de Pernambuco são os 4 classificados do grupo 4. No grupo 5, a Aparecidense já estava classificado, que é a Aparecidense lá de Goiânia. Perdeu do Nova Mutum por 1-0, mas continua em primeiro com 28 pontos. E essa vitória lá no Mato Grosso, o Nova Mutum se classificou na segunda colocação. Já estava classificado, mas ficou na segunda colocação. O terceiro foi o União Rondonópolis. O União Rondonópolis classificou vencendo em Porto Velho, lá em Roraima, venceu o Porto Velho por 2-0, gols do Joelton e do William. Então ficou com a terceira classificação, 24 pontos. Por último, na Bacia das Almas, quem se classificou foi o Brasiliense. O Goianésia estava vencendo por 1-0 e estava se classificando. Tomou o gol de empate 1-1 do Brasiliense. O Tobinha fez o gol do Brasiliense e classificou o Brasiliense na quarta colocação com 21 pontos. O Goianésia também tem 21 pontos, mas nos critérios brasileiros classificou o Goianésia, que chegou a liderar esse grupo, eliminado. Na sexta colocação, a Ferroviária já era líder, segunda melhor campanha entre os 64 clubes participantes. O time do Elano foi jogar fora de casa com o Uberlândia e empatou 1-1. Gleison fez para a Ferroviária, Ingro fez para o Uberlândia. O resultado, o Uberlândia também já estava classificado, terminou na terceira, a Ferroviária em primeiro. O segundo foi o Boa Esporte, que empatou com a Águia Negra lá no Mato Grosso do Sul 0-0 e se classificou em segundo. E a Caldense ficou com a quarta colocação, mesmo perdendo em casa para o Rio Branco. Caio Ribeiro fez os gols da Caldense, Pedro Luciano e Gustavo Castro os gols do Rio Branco, que já estava eliminado, e a Caldense classificado. Ferroviária primeiro, Boa Esporte de Minas segundo, Uberlândia de Minas 23 terceiro, Caldense de Minas 21 quarto colocado. No grupo 7, a Portuguesa terminou na primeira colocação. A Portuguesa, jogando fora de casa, ela acabou empatando. Ela empatou em 0-0 com o Cianorte. Com esse empate, a Portuguesa se classificou, já estava classificada, mas em primeira colocação, o Cianorte com 20 pontos se classificou também, ficou com a terceira vaga. O segundo foi o Santo André. O Santo André, gente, pasmem, perdeu em casa por 2-1 do Bangu. E o Bangu, com essa vitória, se classificou. O Santo André fez o gol com o Davi Ribeiro, mas o Rochinho e o Luiz Araújo fizeram do Bangu, que com esse resultado se classificou. Ficou com os mesmos 19 pontos da Inter de Limeira, que venceu fora de casa o Madureira por 2-1, gols do Léo Reis e do Guilherme. O Renan Fonseca marcou contra. Mas nos critérios, o Bangu, que venceu fora, acabou se classificando. Portuguesa 24 pontos, o Santo André 21 o segundo, Cianorte 20 o terceiro e o Bangu, com essa vitória fora de casa, sensacional, se classificou. Inter de Limeira, Boa Vista, São Bento, que perdeu para o Madureira, enfim, todo mundo está eliminado. Vamos fechar o grupo 8, onde o Joinville tirou a invencibilidade do Cascavel, hein? Invicto o Joinville ainda e ficou em primeiro do grupo 8. Cascavel e Joinville estavam classificados. Jogando em Joinville, fizeram um jogaço. O Joinville ganhou por 3-1. Caio Monteiro e Thiago Ruff 2 vezes fizeram os gols do Joinville e o Vinícius do Cascavel. As duas equipes classificadas, mas o Joinville em primeiro com 28 e o Cascavel em segundo com 27. Quem se classificou na terceira colocação e pela primeira vez na sua história foi o Esportivo de Bento Gonçalves, lá do Rio Grande do Sul. O Esportivo, que fez 4-1 no Rio Branco do Paraná. O Ferraz, Lailson, Tardelli e Mateuzinho fizeram os gols do Esportivo. O Wanderson descontou. O Esportivo com 18 pontos se classificou. Com os mesmos 18 pontos, se classificou o Caxias, que empatou com o Juventus de Santa Catarina por 1-1. Marlon para o Caxias e o outro Marlon para o Juventus. 2 Marlon. Olha, você vê que coisa. O Esportivo 18 pontos, Caxias 18 pontos, Juventus de Santa Catarina 18 pontos e o Marcílio Dias por 18 pontos. Todos com 18 pontos, mas nos critérios se classificaram o Esportivo em terceiro, o Caxias em 4, o Juventus ficou quase o campeonato inteiro dentro do G4, foi eliminado junto com o Marcílio Dias.
Que situação, que grupo equilibrado, hein? Bom, já falamos então dos 32 clubes classificados, vamos falar como ficarão os duelos. Bom, o grupo B1 agora vai com o Castanhal, o primeiro do grupo 1, com o Motoclube do Maranhão, o quarto do grupo 2. Então, Castanhal do Pará com o Motoclube do Maranhão. Esse é um confronto. O Castanhal joga a segunda em casa. O outro confronto, B2, o 4 de julho, do Piauí, segundo colocado do grupo 2, enfrentando o Penharol, lá do Amazonas, o terceiro colocado do grupo A. Então, Piauí contra Amazonas, esse outro confronto. O grupo B3, nós temos o Guarani de Sobral, lá do Pernambuco, primeiro colocado do grupo A2, vai enfrentar o Galvez do Acre. Então, o primeiro jogo vai ser no Acre, o segundo jogo vai ser em Sobral. Então, a gente já sabe. No grupo B4, o São Raimundo, com a segunda melhor campanha, de Roraima, vai fazer o primeiro jogo com o Paragominas lá no Pará. Primeiro no Pará e o segundo em Roraima. Esse é o quarto confronto de mata-mata. O grupo B5, o ABC, primeiro colocado do grupo A3. O ABC vai jogar com o Retrô de Pernambuco. Quarto colocado do A4. Primeiro jogo em Pernambuco, segundo jogo em Natal. O grupo B6 ficou Itabaiana, segundo colocado do grupo A4, quanto o América de Natal, terceiro colocado do A3. Primeiro jogo em Natal, segundo jogo em Sergipe, Itabaiana e América. Grupo B7, Juazeirense, lá da Bahia, primeiro colocado do grupo A4, enfrentando o quarto do A3, que é o Atlético Cearense. Primeiro jogo no Ceará, segundo jogo na Bahia. Grupo B8, segundo colocado do grupo A3 foi o Campinense. Enfrentar o Sergipe, o terceiro colocado da 4. Primeiro jogo em Sergipe, segundo jogo na Paraíba, em Campina Grande, Campinense. Aí o grupo B9 ficou a Aparecidense de Goiânia, primeiro do A5, com o Caldense, quarto do A6. Primeiro jogo lá na cidade de Caldas Novas, né, em Minas Gerais, na casa do Caldense. Segundo jogo em Goiânia, na casa da Aparecidense. Grupo B10, Boa Esporte de Varginha, Minas Gerais, segundo do A6. Enfrentar União Rondonópolis, do Mato Grosso, o terceiro do A5. Primeiro jogo em Rondonópolis, Mato Grosso, segundo jogo em Varginha, em Minas Gerais. Grupo B11, o Brasiliense, enfrentar a poderosa Ferroviária, segunda melhor campanha. Primeiro jogo vai ser em Brasília, na Boca do Jacaré, segundo jogo lá na Arena da Fonte Nova, em Araraquara, campo da Ferroviária. Grupo B12, o Nova Mutum, lá do Mato Grosso, segundo colocado do grupo A5, vai enfrentar o Uberlândia, terceiro colocado do A6. Primeiro jogo em Uberlândia, em Minas Gerais. Segundo jogo lá na casa do Nova Mutum, no Mato Grosso. Grupo B13, a Portuguesa, primeira colocada do A7, vai enfrentar o Caxias, quarto colocado do A8. Portuguesa e Caxias já se enfrentaram na Série A, na Série B, na Série C e pela primeira vez na Série D. Confronto histórico. Primeiro jogo em Caxias do Sul, segundo jogo no Canindé, em São Paulo. Grupo B14, o segundo colocado do A8, o Futebol Clube Cascavel, vai enfrentar o terceiro do A7, Cianorte, duelo paranaense. Primeiro jogo na casa do Cianorte, segundo jogo na casa do Cascavel, um duelo paranaense. Grupo B5, o Joinville, primeiro colocado do A8, vai enfrentar o Bangu, o quarto colocado do A7. Primeiro jogo em Moça Bonita, lá no Rio de Janeiro, no campo do Bangu. Segundo jogo na bela Arena Joinville, lá em Joinville. O último confronto, o B16, Santo André e Esportivo. Primeiro jogo em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. E o Santo André não está jogando na casa dele, porque o campo dele está em reforma já desde o início do ano. Ele está jogando em Diadema, no campo do Água Santa. Próximo ali, Diadema com Santo André. O segundo jogo em Diadema. Então esses são os confrontos. Nesta segunda-feira, dia 6, a CBF vai definir os horários dos jogos, as datas, quais serão sábado, quais serão domingo. De repente pode ser até que tenha algum na sexta-feira, enfim, vai acertar. Vamos lembrar que a TV Brasil é a TV oficial da transmissão dos jogos da Série D e nós vamos acompanhar aqui, rodada por rodada, todos os jogos, todas as classificações, as datas, os horários do confronto. Eu prometo voltar para você todo final de semana com todas as informações. Perfeito? Forte abraço a todos. Até a próxima.